Meu nome é Herbert Santos Silva, eu sou graduando em Administração Pública da turma 2014/1 do Polo de Campo Verde. Vou fazer uma apresentação sobre o seminário temático 3, cujo professor é o professor Marcelo Ribeiro Rosa. Bom, nós vamos abordar acerca da reforma do Estado, governança, governabilidade e accountability, baseado no texto do professor mestre e doutorando em Sociologia, professor João Batista Rodrigues Filho, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Para que nós possamos entrar propriamente nesse assunto, é necessário nós fazermos uma breve introdução. A exposição deste vídeo possui como objetivo uma rápida abordagem sobre os principais obstáculos ao desenvolvimento da democracia no país brasileiro e a reflexão sobre temas ligados à agenda da ciência política, que são justamente o tema que nós vamos abordar, que são as instituições públicas, a accountability, governabilidade, governança e Estado. Antes de nós entrarmos propriamente dito na definição de cada um, faz-se necessário nós comentarmos acerca do Teorema de Rolle, que foi proposto por Kenneth Rolle, que também é conhecido como Teorema da Impossibilidade Geral. O que seria esse teorema? No âmbito político-institucional, este teorema revela a problematização da relação entre vontades e regras em decisões coletivas, estabilidade e instabilidade de decisões políticas. Basicamente, este teorema está relacionado principalmente a essa instabilidade que essas decisões políticas geram, uma vez que muitas vezes ela acaba não agradando a todos. Nós podemos citar as características deste teorema: impossibilidade da estabilidade na distribuição de benefícios com igualdade, apesar da obediência à regra. Então, apesar desse teorema propor que ele siga determinadas regras, mesmo assim, estas decisões elas geram instabilidades, elas geram determinados entraves entre um e outra instituição. Outra característica, a formação do fenômeno das maiorias cíclicas ou de nenhuma maioria. Por que a formação dessas maiorias? Porque muitas vezes, de maneira majoritária, as pessoas se formam para tomar uma decisão, que algumas vezes vai agradar não a todos de uma maneira geral, mas ela vai agradar simplesmente a uma maioria, ou muitas vezes não vai agradar nem esta maioria. Então, por isso que tem essa formação desse fenômeno, de maiorias cíclicas e também de nenhuma maioria. E principalmente, Rolle ele declara que se as alternativas políticas forem mais de duas, gerará resultados instáveis. Então, quer dizer que se houver mais de duas, ela vai gerar esses resultados instáveis. Nessa perspectiva, qual a função dos estudos institucionais? Então, esses estudos visam explicar por que as preferências individuais não são agregadas numa estrutura de preferência coletiva estável. Justamente, esses estudos eles visam explicar o porquê essas preferências individuais não são alcançadas em decorrência dessa preferência coletiva estável. Na busca de solução para o teorema da impossibilidade geral, foi imposta a abordagem teórica denominada de novo institucionalismo. Nós vamos expor algumas características do novo institucionalismo para que você que está assistindo esse vídeo possa entender. O novo institucionalismo tem as instituições como base analítica sobre a perspectiva teórica da ordem pública. As ações sociais se encontram em grande parte institucionalizadas por meio de regras e papéis. Então, as ações sociais delimitadas por essas instituições, elas se encontram institucionalizadas por meio de regras e de papéis. É possível explicar a relação entre comportamento e ação, além dos resultados, principalmente por ela estar firmada nessas regras. E constrange as escolhas individuais. Logo, por decorrência, tem impacto nos resultados. Como ela constrange essas decisões, ela causa os impactos nesses resultados. O novo Limonge
ele destaca o novo institucionalismo sobre declarando que os novos institucionalistas não apresentam ou mesmo não se preocupam em apresentar uma definição precisa do que deve se entender por instituição. Então, para Limoges, esses institucionalistas, eles não têm a preocupação de definir, de delimitar o que é instituição, de fazer as pessoas entenderem o que é instituição. Já Putman, ele expressa, né, sua concordância em 2 pontos fundamentais. Ele expressa a concordância, né, em que as instituições moldam, as instituições vão moldar a política, né, no sentido de que as normas e procedimentos deixam sua marca nos resultados políticos. Então ele destaca isso, que as instituições elas conseguem moldar a política e as instituições são moldadas pela história. Por quê? Porque com o decorrer dos dias, com o decorrer, né, na história nós podemos observar isso, que as próprias instituições elas se moldam ao meio para que possam alcançar o seu objetivo. Vamos entrar agora na democracia e a accountability. O que seria então, a título de conhecimento, o accountability governamental? Nada mais é do que essencialmente uma medida dos avanços relacionados aos valores democráticos: igualdade, dignidade humana, participação e representatividade. O accountability nada mais é, né, do que um mecanismo de autocontrole do próprio Estado e da sociedade sobre os governantes e sobre os gestores da administração do Estado. De um lado encontra-se, né, a sociedade, o povo, e do outro lado encontra-se o Estado. Existem, a título de curiosidade, 2 tipos de accountability. O accountability vertical, né, onde nós vamos ter o povo em uma posição mais elevada, delegando determinado poder, né, aos governantes, que seria mais ou menos um exemplo claro, seria a eleição, né, e em decorrência disso, muitas vezes se o governante não estiver, o povo não estiver muito contente, pode escolher outro governante, né? E também o accountability horizontal, que seria o quê? Que seria o povo e o Estado numa relação de igualdade, sem superioridade, né? Onde as agências públicas elas fiscalizariam umas às outras. Também vamos destacar aqui democracia, que segundo Borbio é o poder em público, né? Que basicamente indica todos aqueles expedientes institucionais que obrigam os governos a tomarem as suas decisões às claras e permitirem que os governados vejam como e onde as tomam. Basicamente, se nós fôssemos fazer aqui uma explicação do que é democracia, nós poderíamos dizer que é o poder exercido em nome do povo, né? Que é justamente a definição mais clara, né? É o poder exercido em nome do povo para o povo, conforme declarou Abraham Lincoln. Governança e governabilidade. Governabilidade, segundo Reis, seria um atributo daquilo que é governado, isto é, a sociedade, em suma, seria o poder, isto é, a sociedade. Em suma, seria o poder do Estado governar. Então, em suma, governabilidade seria o poder do Estado governar baseado no quê? Baseado na legalidade democrática, né? Porque foram colocadas pessoas ali, né? E otorgado poder para que elas pudessem governar. Governança é o sinônimo da capacidade estatal de governar, ou seja, é a inovação das políticas públicas e a capacidade de produzir políticas, alterar o curso e a durabilidade existente. Então, quando nós falamos de governança, nós podemos falar que é um conjunto de instrumentos para que justifique os anseios da sociedade, para que justifique que os anseios da sociedade seja atendido. Seria um conjunto de coisas, seriam as lideranças, os conselhos e o próprio povo envolvido em um sistema para que possa alcançar os seus objetivos, que seriam o quê? Os serviços públicos de qualidade,
os serviços públicos como saúde, segurança, educação de qualidade. E nós podemos concluir, né, baseado no texto, que podemos observar que durante esta apresentação os vários segmentos que compõem o regimento democrático e suas características, baseado no texto do professor, né, João Batista, conforme destacamos. Temas que juntos são essenciais para uma boa gestão do Estado. Então, nós observando todas essas características, nós entendemos que elas são juntas, elas são necessárias para que nós possamos ter um Estado melhor, um Estado mais desenvolvido, um Estado que funcione, né? Porque se nós pegarmos elas isoladas, muitas vezes elas não vão alcançar o seu objetivo fim. Mas quando pegamos e unimos elas são necessárias para uma boa administração, para um bom desenvolvimento do Estado. Por último, gostaria de agradecer a todos e deixar esta frase, né, que é anônima, que ela tipifica bem o que estamos vivendo no momento. Nós estamos graduando em administração e aqui a pessoa anônima deixou escrita: ninguém segura o tempo. O tempo ele passa, ninguém segura o tempo. Então hoje nós estamos aqui, amanhã estamos em outro lugar e ninguém segura o tempo. Com estas palavras eu gostaria de agradecer a todos e desejar uma boa tarde a todos.